Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kaliane. Hoje nós vamos continuar aquele assunto difícil de digerir, que é a pornografia, né? A gente já conversou bastante sobre vários aspectos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu quero contar uma história para vocês, até para contextualizar essa questão dos impactos, né? E já trazer um dado para vocês. Em uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, a divisão, né, de gênero tá mais ou menos 70-30 para essa questão do vício da pornografia, 70%, 70 de homens para 30 de mulheres, é essa proporção. E teve um grupo de estudos de advogados que fizeram um estudo para entender a questão do divórcio, né? Eles pegaram casais que estavam se divorciando e foram avaliar e correlacionar. Só para não errar aqui. Ai, Jesus. Perdi a informação, mas eu acho que a cada 10 casais que estavam se separando. Peraí, gente, deixa eu achar que é melhor, né? Pra não dizer errado. Vocês têm paciência comigo? Que eu planejo dizer uma coisa e às vezes eu resolvo dizer outra. Vai saindo assim, espontâneo. Eu tenho dificuldade de fazer aquele vídeo escritinho. Lá, lá, lá. Ah, achei. Não é isso que eu tava falando, não. Tem nada a ver, gente. Desculpa. Não sai, não vai embora. 70 e... Eu ia dizer o dado totalmente errado. Esse estudo foi feito por advogados com casais que estavam se divorciando. 74% desses casais que estavam se divorciando, existia pelo menos um dos cônjuges que era viciado em pornografia. E eu tô trazendo esse dado para vocês, ele é muito forte, é um dado alto. E eu vou contar o que aconteceu comigo, que talvez vocês consigam entender melhor isso, né? Porque assim, quando a gente tá vivendo uma situação, geralmente a gente tá naquela fase de negação, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente se você tá aí, você se masturba todo dia e acha que é normal, possivelmente você vai dizer que isso é mentira ou que não tem nada a ver. Mas o que eu tô trazendo aqui, eu tô trazendo, buscando dados, estatísticas, né, dados científicos, dados de pessoas que estudam sobre isso, e eu vou correlacionar com o que aconteceu comigo, para você entender como a gente vai vivendo as coisas e a gente não percebe, né? Mas para você ver, ó, 74% dos casais que estavam se divorciando, um dos dois tinha esse problema. Então, falando um pouco assim de como é que acontece, né? Quando a pessoa tá viciada, como eu falei, ela perde essa graça das coisas reais, ou seja, inclusive até o rapaz falou, né, que isso acontece mais com o homem em relação à mulher. O que vai acontecendo? Geralmente o homem fica mais crítico em relação à aparência da mulher, porque ele está acostumado a ver aquelas mulheres que só vivem para isso, ou seja, se o corpo dela não estiver perfeito, fora a edição, né, gente, que a gente sabe que existe, ela não vai conseguir trabalho, então o trabalho dela é o corpo dela, ela vive para aquilo. Então, é o padrão que vai se estabelecendo na mente dele. Então, quando ele se depara com a esposa, com a mulher real, né, com estria, com celulite, com a barriga pendurada, quebra a expectativa, né? Porque ele já está viciado, a mente dele já está com aquele padrão, né? Então, geralmente, aumentam as críticas, né? Ou seja, ele fica mais crítico, as coisas começam a perder a graça, porque na vida real não tem aquela performance toda,
não tem aquela, né, aquelas coisas diferentes, aquela diversidade, geralmente são 2, 3, 4 pessoas, 3 mulheres, 4 mulheres, 2 mulheres, sei lá, todo tipo de diferenciação, de diversificação, e o seu cérebro passa a achar aquilo sem graça, né? Então, geralmente, o que acontece? Começa a perder esse interesse. E, às vezes, o que está acontecendo geralmente? Isso é muito comum. Inclusive, a pessoa que estava lá comentando no podcast com ele fez essa leitura e eu acho que ele se enxergou nisso, né? Você está ali do lado de uma pessoa e você casa com alguém, você começa a ter essa rotina, né? Porque a gente sabe que a paixão acaba, né? E amor é decisão, então você tem que todos os dias decidir estar junto com aquela pessoa. E quando você tem esse vício em pornografia, você vai intensificar essa questão da rotina, porque começa a não ter mais graça. Então, às vezes você acha que você não gosta mais da pessoa, ou você acha que não tem mais tesão na pessoa, você acha que tá sem graça, que não consegue, quando na verdade é o seu vício em pornografia que está causando tudo isso, né? E aí o Miguel, ele trouxe uma questão que ele disse que é muito comum. É muito comum acontecer o quê? Uma disfunção erétil, que geralmente é relacionada à pornografia. Então a pessoa só consegue ter ereção se tiver a pornografia, ou ela só consegue chegar ao orgasmo se ela tiver a pornografia, né? Ele até falou sobre essa questão de hormônios. Às vezes a pessoa tem alguma questão física, tem algum problema, mas ele disse, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem 25 anos, não é normal uma pessoa de 25 anos só querer fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Isso precisa ser observado do ponto de vista biológico, porque biologicamente não é comum. Então, esse é mais um problema que a pornografia, o vício na pornografia traz, né? Aquela coisa fica sem graça, você pode ter uma disfunção, você só consegue uma ereção se você tiver aquele estímulo, daquele jeito, e aí existem outros agravantes, mas antes de falar esses agravantes, eu queria só falar para vocês, né, de como aconteceu comigo. Isso não se intensificou na questão da adolescência, até por essa questão de acesso, como eu falei, não existia um acesso. Talvez se eu vivesse nessa realidade de hoje, né, se, digamos, meus 13 anos fosse hoje, talvez eu passasse por isso. Mas, mesmo sem ser na adolescência, eu caí nesse meio, né, eu caí nesse problema, digamos assim. E não se tornou uma coisa doentia, né, no sentido de eu precisar procurar ajuda externa, mas começou a ser um problema, e inclusive quase gerou um problema no casamento, né. Isso foi quando a gente estava em crise. Eu peguei o celular do meu marido e vi algumas coisas que eu não gostei, que estavam relacionadas à pornografia, mas aí vem aquela desculpa, né? Isso é normal, todo mundo manda, todos os grupos que eu tô de homem tem isso, todo mundo faz isso, né? Aquela questão que, porque se tornou comum, aí você acha que é normal, porque hoje é assim que as pessoas entendem. Se tornou comum as pessoas andarem nuas ou as pessoas verem pornografia, então é normal. E não é normal, gente. A gente tá vendo que a ciência já tá mostrando que existem sérios problemas vinculados a essa questão da pornografia. Então, lá em 2015, eu não tinha essa maturidade de hoje. Eu não tinha cuidados com a minha parte espiritual. Eu não tinha essa intimidade com Deus que eu tenho hoje. E eu era muito ligada a essa questão de, se o homem faz, a mulher faz. Porque se ele pode fazer, eu posso fazer. Até gravei uma live falando sobre essa questão de feminismo, essa visão, né, que a gente tem muito forte, que é atrelada a esse movimento de que eu tenho o direito que o homem tem. Então, eu me senti incomodada, eu fiquei chateada, eu briguei, só que o
que eu fiz? Ao invés de eu tomar uma decisão ou uma posição em relação àquilo, o que eu pensei? Se ele acha que é uma coisa normal e se ele acha que é natural e ele não vai parar de fazer, porque ele não vai sair dos grupos, ele não vai deixar de falar com os amigos, então eu vou fazer a mesma coisa. Não é normal? Não é natural? Então eu vou buscar grupos onde eu possa ter acesso a essa pornografia também. E aí, gente, foi onde começou o problema, né? Porque eu normalizei isso, tratei como uma coisa normal, quando na verdade não era. E aí chegou um ponto de ele pegar meu celular uma vez e abrir e ver que eu tinha mandado uma mensagem para uma pessoa. Existia uma pessoa do meu grupo social que já tinha essa prática e tinha muito acesso, tinha muita facilidade e via muito. Então, assim, era uma pessoa que eu, né, podia me levar para isso. Levar no sentido de facilitar, né? Porque, assim, geralmente quando você casa, geralmente seu círculo é de mulher casada e a maioria tem esse, né, enfim. E aí ele pegou, eu mandando uma mensagem pra pessoa dizendo assim, cadê os vídeos? Não mandou nada hoje? Tipo assim, eu tava pedindo pra acessar aquela informação. Apesar de ter acesso direto, né, eu poderia, sei lá, ir no Google, fazer qualquer outra coisa, mas assim, eu tinha essa facilidade e pra mim era mais prático. E aí ele me questionou, né, porque o que ele alegou? E hoje eu vejo como realmente já estava sendo algo viciante, porque eu estava precisando daquilo, eu estava pedindo aquilo. Hoje eu tenho outra visão. Na hora, quando ele me questionou, eu falei, qual o problema? Se você abrir seu celular agora, tá cheio no seu celular. Então qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu queria justificar que se ele pode, eu posso. Né? Mas na verdade, gente, intimamente dentro de mim, depois que eu fui questionada desse jeito, eu vi que eu estava seguindo um padrão que eu não gostava no sentido de não era algo que eu fazia, eu decidi fazer porque, digamos, eu fui confrontada. Né? Então eu queria ser igual, eu queria essa igualdade, se ele pode, eu posso. Mas não foi algo voluntário. Tipo, eu vivia bem sem isso. E aí eu comecei a olhar pra mim, né? Na verdade, esse ano de 2015 foi um ano assim de muita revolução na minha vida, em todos os sentidos. E eu comecei a enxergar que eu estava fazendo algo porque o outro estava fazendo. Então, eu estava moldando o meu comportamento, a minha forma de pensar, a minha forma de agir por causa do outro. Então, eu estava deixando de ser o mesmo por conta de outra pessoa. E aí, nesse momento, eu acredito que foi exatamente nesse confronto que eu tive, que ele me confrontou, que eu passei a pensar, eu preciso disso? Né? Por que eu comecei isso? Por que eu estou nisso? Por que eu entrei nisso? E aí eu deixei, né? Eu passei a fazer o que eu queria, como eu queria, eu deixei de me moldar ao outro. E foi quando eu parei. E quando eu me voltei, né, para o meu lado espiritual, aí isso se intensificou totalmente. Então, assim, eu não fazia mais o que eu fazia, mas ainda existiam coisas que tinham esse cunho sexual, né? Então, só para você entender, dentro do casamento, geralmente isso vai acontecer o quê? Um distanciamento. Ou seja, ele se afundando, ele tá com a pornografia dele, eu tô com a minha pornografia, né? Qual seria o final disso, gente? Que eu já comentei com vocês, conforme o especialista falou, né? Uma disfunção, a gente ia começar a não ter tesão mais um no outro, não querer fazer um com o outro. E a tendência da pornografia, como eu falei, é você ter uma evolução. Ou seja, aqueles vídeos não iam mais ter graça,
ia começar a evoluir, ia começar a buscar coisas mais, como é que eu posso falar? Mais diferentes. E esse diferente, gente, é onde eu quero entrar para o risco dessa coisa adoecida que é a pornografia, que é uma das coisas que mostra também que você está num vício, quando você vai entrando e você entra em caminhos que você não aprovaria. Por exemplo, pedofilia. Você é contra a pedofilia, mas você começa a ver vídeos de adultos com crianças. Ou seja, moralmente você não aprova aquilo, mas você está tão afundado que aquele vídeo de adulto já não te impacta. Aquilo já não causa aquela sensação que você tinha. Então você começa a buscar outras coisas, né? E aí quando eu falei da Nina Maluf, ela trouxe isso e ela disse claramente, a indústria da pornografia que leva a esses fetiches que são, na verdade, um mundo muito obscuro, né? No caso dela, ela falava de necrofilia. É você fazer sexo ou você consumir conteúdo pornográfico com defuntos, com pessoas que já estão mortas. Então, gente, isso é muito bizarro. Do mesmo jeito que é muito bizarro um caso que o especialista falou, de um cara que via vídeos em que a mulher era estuprada, ou seja, ele não tem coragem de fazer isso, mas ele está assistindo isso. E no final ela era morta. Olha o nível de doença que pode levar esse início de pornografia. E aí, isso são casos que ele tratou no consultório dele, né? E aí o trabalho dele é realmente com esse foco, né? Porque ele também passou por isso. Então, se ele conseguiu, você também pode conseguir. Pode ser que você não esteja nesse estágio, que você não esteja viciado, mas uma coisa que ele falou, é como no alcoolismo, né? Existe uma progressão, é uma coisa progressiva. Você começa com um pouquinho e aos poucos você vai aumentando. E você não tem noção de onde isso pode chegar, né? Eu tô falando de casos aqui bizarros, mas que existem, são casos reais, né? Existe um mercado que atua nisso, né? Então, o que está por trás disso? Quando eu falei que muitas vezes a pornografia, essa indústria da pornografia é pano fundo para a pedofilia, é um pano de fundo para o tráfico de pessoas, né? Então, tem pessoas que estão ali, às vezes, praticando aqueles atos obrigatoriamente como escravas sexuais, né? E uma série de coisas, gente, que é difícil de digerir realmente, mas eu quero que vocês tenham isso em mente para vocês entenderem até onde vocês podem chegar com esse problema, né? E decidam hoje não serem essas pessoas. Ou se você já é uma pessoa dessa, decidir voltar, fazer o caminho reverso. É possível e eu te garanto que com Jesus fica tudo muito mais fácil. Busca ajuda, não se afunda mais do que você tá, não tem vergonha, né, de procurar ajuda, não tem vergonha de se olhar, né, faz esse teste, tenta ficar um mês sem acessar isso para ver se você já tá viciado ou não, né, porque é um caminho que tem volta, mas é um caminho muito que degrada, né, a alma da pessoa, né? Inclusive, não só nessa parte sexual mesmo, de relacionamento, mas até na parte profissional, né? Ele citou casos de pessoas que passam 12 horas vendo pornografia, ou seja, essa pessoa não tem vida. Essa pessoa não faz outra coisa. Ela só vive em função disso, né? E uma coisa que o Dr. Laranjeira falou, quando ele falou dessa dependência que está começando a ficar comum, ele citou um caso de um cliente dele que estava associando, né? Então, além do vício na pornografia, existiu o vício na cocaína. Então, esse cliente passava o dia inteiro dentro de um motel consumindo cocaína e consumindo pornografia. Então,
é um mundo de total escravidão, né? Total escravidão. Inclusive, achei interessante quando esse especialista falou que ele disse que tem casos que realmente são espirituais. Então, teve casos que ele indicou, por exemplo, para um exorcista, porque só o natural, a terapia, não ia resolver, né? Esse caminho tem volta. Se você está afundado nisso, existe uma luz, as pessoas já estão falando mais sobre isso, né? Não é brincadeira, né? A ciência já mostrou que o excesso de pornografia, ele muda o cérebro da pessoa, e eu espero que você possa alertar outras pessoas sobre isso, que a gente possa falar sobre isso mais abertamente, que a gente possa educar as nossas crianças e adolescentes para entenderem, para perceberem o que é isso, né? Como eu falei lá na questão do abuso, tem criança que é abusada e que não sabe que é abusada, que às vezes descobre que está sendo abusada porque assistiu uma palestra. Então, o conhecimento transforma, o conhecimento ele muda, ele transforma vidas, né? Vamos falar desses assuntos, vamos levar conhecimento para as pessoas, para que elas possam se libertar disso. Como eu falei lá em Mateus, para você que já é cristão e está afundado nisso, biblicamente, você sabe que está afundado nisso. Se você não é cristão, mas você está afundado nisso, com certeza, se você mergulhar em Jesus, você tem mais chances de reverter isso. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha contribuído com você. E até a próxima.